Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos meditar o livro do céu, volume 29, trecho 14. Dia 4 de maio de 1931. Poder da palavra de Jesus. Os atos repetidos são como seiva das plantas. As penas forçadas perdem a frescura. Jesus quer estar livre na alma. Luísa falando. Meu abandono no querer divino continua. Seu doce império alenta minha pobre vontade, que se bem frequentemente quisesse sair como em campo para fazer sua vida, dadas as circunstâncias dolorosas em que me encontro, mas o Fiat onipotente, com a força irresistível de sua luz, se fixe sobre a noite de minha vontade e me impede o passo e, formando seu dia de luz em minha alma, me atrai para fazer meus pequenos atos em seu querer divino. E eu pensava entre mim, por que Jesus tem tanto interesse que não interrompa meus repetidos atos em sua adorável vontade? E Jesus, com toda ternura e bondade, me disse. Aqui Luísa diz, né, que o abandono nela no querer divino continua, né? E o doce império que é que a divina vontade está imperando, né, sobre a sua alma, sobre sua vontade, né? E seu doce império alenta minha pobre vontade, que se bem frequentemente quisesse sair, né? O doce império, o querer divino, com seu doce império, impera, né? Quer dizer, sobre a sua vontade. Mas ela frequentemente, bem frequentemente quisesse sair, como em campo para fazer sua vida. Então, de vez em quando, não, de frequentemente, a vontade dela quer sair para fazer a sua vida, dadas as circunstâncias dolorosas em que me encontro, devido às circunstâncias dolorosas em que a Luísa se encontrava. Mas o Fiat onipotente, com a sua força irresistível, sua luz, né, se fixa sobre a noite da minha vontade. Então, a divina vontade se fixa, né, sobre a noite, quer dizer, sobre o sofrimento dela, né, e da vontade dela. E me impede o passo. E formando seu dia de luz em minha alma, me atrai para fazer meus pequenos atos em seu querer divino. Então, a divina vontade impera, reina sobre a vontade dela. E eu pensava entre mim, por que Jesus tem tanto interesse que eu não interrompa meus repetidos atos em sua adorável vontade? Então, ela perguntava, por que será que Jesus tem tanto interesse, né, que ela não interrompa seus atos feitos na divina vontade? Aí Jesus, com toda ternura e bondade, disse a ela, minha filha, porque todos os atos que fazes em teu interior são atos ensinados, formados por mim. Então, todos os atos feitos por ela, não são ela quem faz, né? É Jesus fazendo através dela, né? São atos ensinados e formados por mim. Assim que são atos meus, Jesus falando. E eu não quero que você fique atrás, sem unir-se a mim para segui-los. Então, por isso que os atos dela têm que ser sempre feitos na divina vontade, de atos contínuos.
porque Jesus fazendo através dela. Porque tu deve saber que quando faço um trabalho na alma, quando falo e ensino, teu Jesus tem tal poder de converter em natureza o bem ensinado e operado na criatura. Então, Jesus está dizendo, né? Quando Jesus faz um trabalho, né, na alma, quando ele fala, quando ele ensina aquela alma, né, Jesus tem o poder de converter a natureza humana, né, daquela pessoa em natureza. Não, Jesus tem poder em converter em natureza, né, quer dizer, na natureza humana, o bem ensinado e operado na criatura. E o bem em natureza não se pode destruir. O bem feito em natureza não se pode destruir. Seria como se você tivesse o olho dado por Deus como propriedade de sua natureza e não te servisse para ver. Então, Jesus está dizendo para ela. Era como se você tivesse os dois olhos, né, dado por Deus, e é como propriedade dela, né, da natureza dela, né, ah, como propriedade, né, de sua natureza, e não se servisse desses olhos para ver. Tivesse a voz que Deus deu a ela, né, por natureza, e não usasse da sua voz. Tivesse as mãos, os pés, né, e não usasse. E não te servisse para falar, para agir, para caminhar, não seria digna de condenação? Aí Jesus está dizendo, será que não seria digna você não seria digna de condenação? Porque uma pessoa que pode ver, pode ouvir, pode falar, pode andar, pode trabalhar e não faz nada, não usa daqueles dons que Deus deu para ela, né? Ela é digna de condenação. Assim como dou os dons em natureza ao corpo, assim quando falo, minha palavra criadora tem a potência de dar à alma, como em natureza, o dom que tento dar com minha palavra. Porque um fiat meu pode encerrar um céu, um sol, uma oração incessante por dom, com o qual meu fiat tem a potência de converter como em natureza da alma estes dons. Por isso, o que tu fazes dentro de ti são dons em natureza que minha palavra formou em ti. Por isso estarás atenta para não ter inúteis meus dons. Eu os coloquei em você para fazer com que estes atos repetidos em meu querer possamos juntos pedir o grande dom que a minha divina vontade venha a reinar sobre a terra. Então, aqui Jesus está dizendo para Luísa, né? Que o que para ela, por isso que fazes dentro de ti são dons em natureza que minha palavra formou em ti. Por isso estarás atenta de não ter inútil meus dons. Então, tudo que ela faz, por exemplo, quando ela vê, quando ela ouve, quando ela fala, quando ela escuta, né? Quando ela sente, quando ela caminha, tudo são dons que Deus deu a ela, que Deus formou nela, né? Então Jesus falou, por isso estarás atenta para não ter inútil meus dons. Então ela tem que usar desses dons que Deus deu a ela, né? E, olha lá, Jesus, eu os coloquei em você para fazer com que esses atos repetidos em meu querer possamos juntos pedir o grande dom da minha divina vontade, que venha reinar sobre a terra. Então, nós temos que usar todos esses dons que Deus nos deu, né, para pedir esse reino da divina vontade, para que esse reino, para que a divina vontade venha reinar sobre a terra. Por isso, ela nunca pode deixar de fazer esses atos, né, contínuos da divina vontade. Muito mais, boa filha, que os atos repetidos são como a seiva à planta. Se a planta não tem seiva, está seca e não pode produzir nem flores, nem fruta.
A seiva é como sangue vital da planta, que circulando nela a conserva, faz crescer e faz produzir os frutos mais belos e saborosos, que chegam a formar a glória e a utilidade do agricultor. Mas essa seiva não se forma por si mesma na planta. É o agricultor que deve estar atento a regá-la, cultivá-la, mas não uma vez, mas sempre, dando-lhe como em natureza a seiva suficiente para fazer com que a pobre planta encontre o alimento diário para vegetar e crescer, para poder dar seus frutos àquele que a cultiva. Mas se o agricultor é um preguiçoso, a planta perde a seiva e morre. Então aqui Jesus está explicando para a Luísa que os atos delas, os atos que ela faz repetidos na divina vontade, são como como a seiva para a planta. Se a planta não tem seiva, ela seca, ela morre, né? Uma planta, por exemplo, vamos supor, você planta ali um pé de goiaba, né? Se ela, a terra ali, né? A raiz tira da terra, né? Toda a força para ela viver, né? Então ela forma aquela seiva e essa seiva sobe pelo tronco, vem pela raiz, sobe pelo tronco e vai até os galhos, brota as folhas e vai formando as flores até formar o fruto, né? Então, é a seiva que corre em toda a árvore que dá vida para ela. Então, se essa seiva seca, a planta também seca e morre. Então, é isso que Jesus está explicando. A seiva seca não pode produzir nem flores nem fruta. A seiva é como o sangue, é o sangue vital da planta, que circulando nela conserva, faz crescer e faz produzir os frutos mais belos e saborosos, que chega a formar a glória e a utilidade do agricultor, né? Mas essa seiva não se forma por si mesma na planta, né? Ela não vai formar por si mesma na planta. Como que é formada essa seiva, né? É o agricultor que deve estar sempre atento, né? Em regar, em cultivar, colocar ali um esterco, um adubo, né? Tá sempre ali cultivando aquela planta, né? Para que ela possa crescer forte, né? Então, agricultor. E aí, falando aqui, que chegam a formar a glória e a utilidade do agricultor. Mas essa seiva não se forma por si mesma na planta. É o agricultor que deve estar atento a regá-la, cultivá-la, mas não uma só vez, mas sempre, dando como em natureza a seiva suficiente para fazer com que a pobre planta encontre o alimento diário para vegetar e crescer, para poder dar seus frutos àquele que a cultiva. Mas se o agricultor é um preguiçoso, a planta perde a seiva e morre. Então, é o agricultor, né, que cultiva aquela planta e aquela planta vai crescer forte, né, viçosa, bonita, produzir bastante frutos, né, e lindos, saborosos. Mas se o agricultor for preguiçoso e não cuidar da planta, ela acaba morrendo. Veja então o que são os atos repetidos. São o sangue da alma, o alimento, a conservação e o crescimento dos meus dons, as quais eu, como agricultor celestial, nunca cesso de te regar. Por isso não há perigo que possa ser preguiçoso, mas tu deves receber essa sábia vital, e só recebe quando repete os atos na minha vontade, no fundo de tua alma. Então abre a boca e eu te regando te dou sangue em tua alma para te dar o calor divino. Tá vendo?
Aí Jesus está dizendo aqui, né? Assim são os filhos da divina vontade, né? Só receber, aqui, ó, aí dizendo, mas tu deves receber esta sábia vital, né? E só recebe quando repete os atos na minha vontade, falou ela. Quando a Luísa faz os atos contínuos na divina vontade, né? Vai repetindo todos os atos na divina vontade, ela vai recebendo, tipo essa seiva, né? Quando repete os atos da minha vontade, no fundo de tua alma, então abre a boca e eu te regando, te dou sangue em tua alma para te dar o calor divino, o alimento celestial. É isso que Jesus faz às criaturas né, que querem viver na divina vontade, que vivem na divina vontade, né? E fazem seus atos contínuos na divina vontade. Aí vai falando aqui, quando repete os atos na minha vontade, no fundo de tua alma, então abre a boca e eu te regando, te dou sangue em tua alma, para te dar o calor divino, o alimento celestial. E acrescentando outras palavras minhas, te conservo e te acrescento meus dons. Aí fala, ó, se a planta tinha razão e se recusou a ser regada pelo agricultor, que sorte teria a pobre alma? A sorte de perder a vida. E que dor do pobre agricultor? Por isso, repetir os atos é querer a vida. É tomar o alimento, repetir é amar. Apreciar é apagar as ânsias e contentar o teu agricultor celestial. Tá vendo? Com tanto amor, trabalhou no canto de tua alma. E conforme te sinto repetir teus atos junto comigo, ou sozinha, dai-me os frutos do meu trabalho. E eu, sentindo-me amado novamente e correspondido pelos tantos dons que te dei, e me disponho a dar-te dons maiores. Por isso, seja atenta e faça que a sua constância seja a força vencedora, que vence e domina o teu Jesus. Então, aqui Jesus está dizendo, né? Por isso, repetir os atos, né? Os atos na divina vontade, Jesus diz, né? É querer a vida, é tomar o alimento, é repetir, Jesus quer dizer, é amar, apreciar, é pagar as ânsias e contentar o teu agricultor celestial. E com tanto amor, trabalhou no campo de tua alma. E conforme te sinto repetir teus atos junto comigo, ou sozinha, dá-me frutos, quer dizer, que está dando os frutos do meu trabalho. Jesus está dizendo, Jesus é o agricultor. E a criatura que faz os atos na divina vontade, né? Aqui, ela trabalhou no campo de tua alma, e conforme te sinto repetir teus atos junto comigo ou sozinha, você me dá os frutos do meu trabalho. E eu sinto-me amado novamente e correspondido pelos dons que te dei. Então, são os dons que a criatura da divina vontade recebe, é os dons que Deus deu a ela. E se ela faz os atos contínuos da divina vontade, né? Ela está dando os frutos, né? Frutos ali, e o agricultor fica feliz. Jesus diz, e eu me sinto amado novamente correspondido por tantos dons que te dei. E me dispõe a dar dons maiores. Dons maiores. Aí Jesus diz a ela, por isso seja atenta, faça sua constância, quer dizer, seja a força vencedora. Sua constância, diz para Luísa, seja a força vencedora, que vence e domina o teu Jesus. Aí Luísa falando, depois disso me senti como se devesse cair em meu habitual estado de sofrimento. E dadas as imposições que há, sentia repugnância de aceitar minha pobre natureza. Tremia e sentia a necessidade de dizer junto com meu doce Jesus, Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha.
E meu amado Jesus acrescentou. Então, aqui a Luísa está dizendo, né? Ela sentiu como se ela devesse cair no habitual estado de sofrimento, né? Eu acredito que esse estado de sofrimento que ela fala aqui é quando ela ficava petrificada na cama, né? Que ela não podia. Acredito que seja isso, né? Que deve ser isso, estado de sofrimento. E dadas as imposições que há, sentia-me repugnância de aceitar. Minha pobre natureza tremia e sentia a necessidade de dizer junto com meu doce Jesus: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Então, ela não queria aceitar aquele sofrimento, mas ela também não queria deixar de aceitar, porque ela queria fazer tudo à vontade de Deus. Então, ela falava: se possível, passe de mim este cálice, mas contudo, né? Seja feita a tua vontade, não a minha. E assim também a gente na vida, né? Às vezes, quantas coisas que a gente não quer fazer, né? A gente sente repugnância de fazer aquilo, né? Às vezes, vamos supor, vamos dar um exemplo, assim, que não é o caso da Luísa, né? Mas na nossa vida cotidiana, né? Às vezes a gente tem fazer um trabalho, vamos supor uma faxineira, coitada. Uma pessoa que trabalha de faxineira. Aí ela tem que ir lá e limpar o banheiro, né? Banheiro de uma escola, vamos supor, na escola. E aquele banheiro, né, de escola é triste, né? Porque a criançada deixa o banheiro, o estado, né, que dá nojo, que isso faz muita sujeira, muita bagunça. E a coitada da faxineira, quando vai limpar aquele banheiro, ela sente repugnância de ter que limpar aquele banheiro. É nojento mesmo, né? Nojento. Limpar o banheiro da cada gente quando tá sujo, a gente já sente repugnância. Agora imagina limpar um banheiro público, né? Onde tem ali mais de 100 pessoas, né? Usando aquele banheiro, né? Mais de 100, 200, 300, até 300 pessoas usando aquele banheiro, né? Numa escola. Como que estado que fica? E a pessoa sente repugnância de ter que limpar. Mas ela passa, ali no caso, ela faz porque eu preciso do trabalho, eu preciso trabalhar, eu tenho que limpar, né? Ela faz porque ela tem um objetivo, né? Eu preciso, eu preciso desse serviço, né? Ela pensa. E aí, então, aí ela faz aquele serviço porque ela precisa, né? Precisa daquele trabalho para se sustentar, precisa daquele dinheiro. Mas agora, na divina vontade, às vezes a gente faz alguma coisa, né? Quanta coisa a gente faz, sente repugnância, né? Por exemplo, às vezes a pessoa nos trata mal, e aí a pessoa depois chega perto da gente, né? Você sente repugnância até da presença da pessoa em você. Você sente repugnância de ter que conversar, falar com aquela pessoa, você não quer nem olhar na cara dela, mas você não pensa em você. Vai falar, contudo, não se faça a minha vontade, mas a vontade de Deus, né? E aí você trata bem aquela pessoa por amor de Jesus. Porque isto é a vontade de Deus, né? Mesmo sentindo repugnância de ter que tratar aquela pessoa bem, você faz porque é a vontade de Deus, entendeu? Então, isso é só um exemplo, né? Existem 1000 exemplos que a gente pode citar aqui, né? Que a gente sente repugnância de ter que fazer algo, mas a gente faz porque é a vontade de Deus. É o que é o caso da Luísa aqui, né? Agora aqui Jesus falando para Luísa, minha filha, não quero em ti as penas forçadas, mas voluntárias, porque as penas forçadas perdem o frescor, a beleza e o doce encanto da semelhança com as penas do teu Jesus, que foram todas sofridas por mim de forma voluntária, e são como aquelas flores murchas, como aqueles frutos imaturos que a vista desdenha e a boca não pode comer. Tanta é a falta de sabor e dureza daquelas frutas. Você deve saber que quando escolho uma alma, eu formo nela o meu quarto e quero ser livre de fazer em minha casa o que eu quero e de estar como me agrada. Não quero restrições da parte da criatura, quero absoluta liberdade. De outra maneira, me tornaria infeliz
e estaria obstruído em meu modo de agir e seria a maior desventura. Inclusive, ao mais pobre, não gozar a liberdade em sua pequena espelunca. Incorreria na desventura de um pobre indivíduo que, tendo se formado com tanto amor uma habitação, quando a tenha condicionado e posto em ordem, entra para habitá-la, mas com sua dor lhe vem feitas imposições e restrições. E lhe dizem, neste quarto não pode dormir, neste não pode receber, neste não pode passar. Aí o que Jesus está dizendo para a Luísa aqui? Jesus está dizendo para a Luísa que ele não gosta de nada forçado. Entendeu? Não quer nada que a criatura faça nada forçado para ele. Tudo que a criatura faz para ele, para Jesus, quer que seja de livre e espontânea vontade, por amor dele, por amor de Jesus. Se for forçada, Jesus não quer. É o que Jesus está dizendo aqui, ó, né? Que todas foram sofridas por mim de forma voluntária. Então, o exemplo que eu dei aqui, né? Por exemplo, eu dei exemplo aqui da pessoa, né? Que tratou mal, me tratou mal, depois a pessoa vem conversar comigo, né? E aí, mesmo que dentro de mim, né? Eu sinto repugnância de ter que conversar com aquela pessoa e tratá-la mal, mas eu faço por amor de Jesus, voluntariamente, porque eu quero fazer. Eu não sou obrigada a tratar bem aquela pessoa, né? E fazer o que Jesus me pede, mas eu faço por amor de Jesus, porque eu amo Jesus, né? A minha vontade é fazer a vontade de Deus. Então faço por amor voluntária. Eu não faço obrigada. Eu não faço assim, eu faço porque eu tenho que fazer. Não, aí Jesus não quer. Eu faço porque eu amo Jesus. Faço por amor a ele, né? Vamos dar um exemplo bem prático aqui. Por exemplo, uma mãe. Vamos supor uma mãe. Uma mãe que tem uma criança, né? Um filhinho ali, que recém-nascido, né? A criança, né? A mãe tá ali morrendo de sono. E a criança acorda de noite chorando. E chora a noite inteira. A noite inteira tá ali chorando, tá com dor, tá com isso, tá com aquilo. E a mãe tem que ficar morrendo de sono, tem que estar em pé ali cuidando daquela criança, né? A mãe faz por quê? Porque ela ama o filho. Por isso que ela faz por amor, né? Ela não faz porque ela é obrigada a fazer, não. Ela faz porque ela ama o filho, ela faz. Então é isso que Jesus quer, por amor, não obrigado, né? Agora vamos supor, né, que em vez de ser a mãe, era uma babá que estava ali cuidando daquela criança, certo? Ela está ganhando para cuidar da criança. E a criança acorda a noite inteira e chora e dá trabalho e não deixa ela dormir. Ela vai cuidar da criança, mas ela vai fazer aquilo obrigada, porque eu tenho que fazer, porque eu estou ganhando para isso. Ela não está fazendo por amor. Ela está fazendo por obrigação, porque eu sou obrigada a fazer. Eu estou aqui ganhando para isso, eu tenho que fazer, né? É diferente quando você faz por amor e quando você faz obrigada, né? Obrigada a fazer, forçada. É isso que Jesus quer dizer. Então, Jesus está dizendo aqui que a criatura, quando Jesus falou, tu deves saber, quando escolho uma alma, eu formo nela meu quarto. Então, Jesus, quando ele escolhe uma alma, então, igual a Luísa, né? Eles eram uma pessoa escolhida por Jesus. E nós também, que vivemos na divina vontade, nós somos escolhidos por Deus. Nós somos, cada filho da divina vontade é um filho escolhido também por Deus. Então, Deus, quando escolhe uma pessoa, né? Ele forma nela o seu quarto. O que Jesus quer dizer? Eu quero, aí Jesus fala, eu formo nela meu quarto e quero ser livre de fazer em minha casa o que eu quero. Então, se eu tenho uma casa,
nessa casa eu tenho um quarto, né? Nós, vamos supor, eu, Lourdes, cada um de nós, né? Mas só que ali Jesus está dizendo que é ele. Se nós temos nossa casa, nosso quarto, nós temos que ter liberdade dentro desse quarto, né? Fazer o que a gente quer. Assim Jesus está dizendo. Então, Jesus forma em nós, né? Filhos escolhidos, como a Luísa e cada filho da divina vontade, Jesus forma em nós o seu quarto. E Jesus quer ter liberdade de fazer ali o que ele quer. Certo? O que me agrada, Jesus fala. Não quero restrições por parte da criatura. Jesus está dizendo, quero absoluta liberdade. De outra maneira, me tornaria infeliz, Jesus fala. Estaria obstruído em meu modo de agir. O que seria acontecer com a gente, né? A mesma coisa Jesus fala. Seria a maior desventura ao mais pobre não gozar liberdade em sua espelunca. Espelunca quer dizer a seu quarto, sua casa, né? Espelunca. E incorreria na desventura de um pobre indivíduo que, tendo formado com tanto amor uma habitação, quando tem ocasionado um posto em ordem, entra para habitá-la. É como uma pessoa, né, que fez uma casa. A pessoa constrói uma casa bonita, uma casa boa, né? Aí, quando ele vai habitar nessa casa, certo? Vem uma pessoa e começa a colocar imposições e restrições para ele. Fala para ele assim, neste quarto você não pode dormir. Neste outro, não pode receber ninguém. Neste outro, você não pode entrar. Então, a pessoa começa a botar várias restrições para ele dentro da própria casa dele. Em resumo, Jesus quer dizer, não pode estar como quer, nem fazer o que eu quero. Assim que pobrezinho sente-se infeliz, porque perdeu sua liberdade e está arrependido dos sacrifícios que tem feito para fabricar esta casa, esta habitação, não é? É isso aí, entendeu? Então, vamos supor, né? Dentro de uma casa, vamos dar um exemplo, né? Marido e mulher. Né? O marido vai lá, constrói aquela casa linda, bonita, tudo, né? Aí ele vai habitar naquela casa, a mulher vai, limpa a casa, deixa a casa maravilhosa, limpa, aí o marido chega. Não, pelo amor de Deus, para entrar dentro dessa casa você tem que tirar o sapato. Você não pode entrar de sapato, senão vai sujar o chão que eu já acabei de limpar. Né? A pessoa vai tomar banho, entra no banheiro para tomar um banho, nossa, você lavou, você jogou água, você sujou. Então, tudo que o marido vai fazer, vamos supor, um exemplo, né? Tudo a mulher põe defeito. Ele não tem liberdade dentro da própria casa dele, porque a casa ficou tão linda, tão bonita, que não pode sujar, né? E ele perde totalmente a liberdade dentro da própria casa. Que prazer que ele vai ter dentro dessa casa? Nenhum. Que está limitando aquela casa, né, que ele construiu. Assim, Jesus, se os filhos dele, escolhidos da divina vontade, é o quarto, a casa dele, e ele não tem liberdade de agir como ele quer neste quarto, nessa habitação, né? Ele perde totalmente a liberdade, o prazer que ele sente de estar ali. Nenhum, né? É o que ele fala aqui. Assim sou eu. Quantos trabalhos, quantos sacrifícios, quantas graças não derramei para converter uma criatura no meu quarto. E quando tomo posse, mais do que tudo, amo e quero a liberdade em minha casa. E quando encontro agora a repugnância, agora as restrições, em vez de adaptar a habitação a mim, eu devo adaptar-me a ela. Por isso não posso desenvolver minha vida. Nem os meus modos divinos não me é dado cumprir a finalidade para a qual, com tanto amor, escolhi este quarto. Por isso quero liberdade. Se queres fazer-me feliz, deixa-me ser livre, livre de fazer o que quero. Entendeu? Então é isso que Jesus quer na alma daquele que vive na divina vontade. Jesus fazer o que eu quero. Então, o que seria essa liberdade? Aquilo que eu falo assim, né? O filho da divina vontade, o que acontece? Amanhece o dia. Tudo que me acontecer neste dia,
é é da vontade de Deus. Tudo que me acontece é da vontade de Deus. Então, qualquer coisa que acontecer que me deixar me aborrecer, que me deixar triste, eu não tenho que ficar reclamando, tentando mudar, arrumar confusão, brigar, você entendeu? Eu tenho que aceitar e pensar, isto é da vontade de Deus. Fiat, seja feita a tua vontade. Isso é viver na divina vontade. Saber que tudo que me acontece, se eu viver na divina vontade, não é eu que vivo, é Jesus que está vivendo em mim. Eu não existo mais, é Jesus que está vivendo em mim. Então, tudo que me acontecer é ali, é Jesus que está ali, vivendo. Tudo é permissão divina. Então, eu tenho que aceitar com amor que isto é vontade de Deus na minha vida. É isso que eu acredito ser o que Jesus está dizendo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos meditar o livro do céu, volume 29, trecho 15, do dia 10 de maio de 1931. O tema é: quem quer receber, deve dar. Modos que tem Jesus. Os dons divinos, portadores de paz. A divina vontade tem a virtude de fermentar, bem que encerra um ato completo de divina vontade. Luísa falando. Estou sempre na querida herança da divina vontade. Para onde quer que dirija a mente, o passo, encontro-a como rainha imperadora, que, com seu doce império, quer reinar sobre minha pobre alma. E com a voz mais eloquente, suave e forte, diz-me emanando amor, de poder transformar em fogo todo o mundo inteiro. Como rainha, te espero em cada obra minha, para que tu venhas a formar e estender teu pequeno reino divino em minhas mesmas obras. Olha para mim, sou rainha, e quem é rainha tem o poder de dar aos seus filhos o que quer. Muito mais que meu reino é universal, meu poder é sem limites, e como rainha, amo não estar sozinha em meu reino, senão que quero cortejo a companhia de meus filhos e de dividir com eles meu império universal. Por isso, teu caminho sejam minhas obras, que como tantos sinais te levarão a tantos encontros com tua celestial rainha, que te espera para te dar seus dons como penhor certo de seu reino. Então, aqui a Luísa está falando. Aqui a Luísa está falando, né? Aqui, ó, estou sempre na querida herança da divina vontade. Então, a Luísa diz que onde quer que ela dirija a mente, o passo, ela encontra a divina vontade como rainha imperadora, que com seu doce império quer reinar sobre minha pobre alma. Quer dizer, a divina vontade quer reinar como rainha sobre sua pobre alma. E com voz mais eloquente, suave e forte, diz-me, emanando amor, de poder transformar em fogo todo o mundo inteiro. Então, a divina vontade, né? Ela quer, fala aqui, com voz suave e forte, diz-me, emanando amor, de poder transformar em fogo o mundo inteiro. E como rainha,
a divina vontade dizendo para Luísa que, como rainha, te espero em cada obra minha, para que tu venhas a formar e estender teu pequeno reino divino em minhas mesmas obras. Olha para mim, sou rainha, e quem é rainha tem o poder de dar aos seus filhos o que quer. Então, a divina vontade é rainha. E como rainha tem o poder de dar o que quer aos seus filhos, aos filhos da divina vontade. O que quer, muito mais que meu reino é universal. Meu poder é sem limites. E como rainha, amo não estar sozinha em meu reino, senão que quero e o cortejo a companhia de meus filhos. Então, a divina vontade, como rainha, quer seu reino todos os seus filhos, né? A companhia de todos os seus filhos. Está dizendo aqui. Que quero cortejo a companhia de meus filhos e de dividir com eles meu império universal. Por isso, falando para Luísa, teu caminho sejam minhas obras, que como tantos sinais te levarão a tantos encontros com tua celestial rainha, que te espera para te dar seus dons como penhor certo de seu reino. Aí Luísa falando, então, enquanto minha pobre mente se perdia na imensa luz da divina vontade, eu sempre amava Jesus, me disse. Aí Jesus falando para Luísa, minha filha, quem quer receber deve dar. Dar dispõe a criatura a receber, e a Deus a dar, e a Deus a dar. Então, o que Jesus está dizendo para Luísa aqui e para cada um de nós? Que quem quer receber tem que saber dar. Porque ao dar ao próximo, a criatura se dispõe a receber. E a Deus de dar a esta criatura. Muitas vezes também, teu Jesus tem este modo. Quando quero algo da criatura, eu dou. E se quero grandes sacrifícios, dou muito. Para que ela, vendo muito que lhe dei, se envergonhará e não terá o ânimo de negar-me o sacrifício que lhe peço. Tá vendo? Então, Jesus diz que quando ele quer algo de uma criatura, ele dá muito a essa criatura. Aí, esta criatura se envergonha de não dar também a Jesus, né? De negar a Jesus, né? Ela não terá o ânimo de negar-me o sacrifício que eu lhe peço. O dar é quase empenhar a pessoa que recebe. É atrair sua atenção, seu amor. O dar é apreciar, o dar é esperança, o dar é fazer surgir no coração a lembrança do doador. E quantas vezes pessoas que não se conheciam se tornam amigos por meio de um presente? Então, é o que Jesus está explicando. Por exemplo, assim, se uma pessoa, né, ela é muito boa para a gente, né? Ela faz tudo que a gente pede, tudo que a gente fala, ela faz para a gente, vive dando presente para a gente, vive agradando a gente, faz tudo para agradar a gente, está sempre dando presente, dando de tudo. A gente se sente envergonhada de quando essa pessoa pede alguma coisa para a gente não fazer. Não é assim? Então, é isso que Jesus diz, né? Então, Jesus nos dá tudo que a gente precisa, né? Então, quando Jesus nos pede algo, a gente tem que se envergonhar de dizer não para Jesus, porque você nos dá tudo. O dar é quase empenhar a pessoa que recebe, né? É atrair sua atenção, seu amor. O dar é apreciar, o dar é esperança, o dar é fazer surgir no coração a lembrança do doador. E quantas vezes pessoas que não se conheciam se tornam amigos por meio de um presente? Agora, na ordem divina, o doador é sempre Deus, que é o primeiro a enviar seus dons à criatura. Então, na divina vontade, o doador é Deus. E é Deus, né, que
que dá sempre os dons a nós, né? Mas se ela não se move a dar nada ao seu Criador, mesmo que seja seu pequeno amor, sua gratidão, um pequeno sacrifício, porque se tínhamos dado é porque queríamos, não enviamos mais outros dons, porque sem nos dar nada, fechou a correspondência e interrompeu a bela amizade que devia fazer surgir o nosso dom. Então, Jesus está dizendo, né? Deus nos dá tudo que a gente precisa. Você entendeu? Nos dá a visão, a audição, a boca para a gente falar, as mãos para trabalhar, os pés para andar, tudo isso são dons que Deus nos dá. A inteligência, a saúde, entendeu? Se a gente não usa de nada disso que Deus dá para agradecer a Deus, pensa bem, Ele nos dá tudo. A gente tem que dar alimento para a gente poder se manter, dá tudo para nós, né? Tudo, essa casa que é como diz o outro, a habitação em que moramos, que é esse planeta, com todos os alimentos necessários para a gente possa sobreviver, a água, o sol, né? Tudo para a gente se manter. E o que nós retribuímos para Deus? Se a gente não retribui nada, o que acontece? Aqui Jesus fala, ó, porque sem nos dar nada, fechou a correspondência, interrompeu a bela amizade que devia fazer surgir o nosso dom. Agora, minha filha, dar e receber são atos primeiro e indispensável, que claramente indica que nós amamos a criatura e ela nos ama. Mas não basta, deve saber receber, convertendo em natureza o bem recebido, comendo e mastigando muito bem, de modo a converter o dom em sangue da alma. Aqui, Jesus está dizendo assim, muito importante, ó, este é o nosso propósito, ao dar os nossos dons, né? Querer ver tornado em natureza o dom que demos. Por que, então, os nossos dons não correm perigo e nos dispõem a dar dons maiores? E a criatura, tendo tornado natureza, põe em segurança o nosso dom. Fica possuidora e sentirá em si o bem, a fonte, e converteu em natureza o dom recebido. Então, aqui Jesus já dá, né? Ele falou que ele dá os dons para nós, mas que nós temos que transformar esses dons que ele nos dá em natureza, quer dizer, como se fosse um dom natural na nossa vida. Por exemplo, a paz, a paciência, né? A pessoa tem pessoa que tem um dom, uma paciência fora de série, é um dom, né? Que Deus dá para a pessoa, né? Alegria, dom da alegria. Tem pessoa que está sempre alegre, sorrindo, né? É um dom que Deus dá. Isso faz parte da natureza dela, da vida dela. Ela é sempre alegre. A outra tá uma pessoa muito calma, tem muita paciência, sempre paciência, né? E outra pessoa é muito assim, caridosa para com o próximo, né? Sabe, ser muito solidária para com o próximo. Então, a outra tem uma paz, transmite uma paz fora de série. Então, tudo isso são dons que Deus dá e que a pessoa se transforma em natureza. Faz parte da vida dela, esse dom. Entendeu? Olha lá. Assim como nossos dons são portadores de paz, de felicidade, de fortaleza, de ar celestial, por isso sentirá em si a natureza da paz, da felicidade, da força divina, que formarão em si o ar do céu. Esta é a causa pela qual, quando te faço o grande dom de minha palavra, depois faço silêncio. É porque estou esperando que você alimente e mastigue bem minha palavra, de maneira de ver em você, mudada em natureza, o que te disse. E quando vejo isso, então sinto a irresistível necessidade
de amor e de te falar de novo, porque um dom meu chama outro, não sabe estar sozinho. Eu tenho sempre que dar, sempre que dizer, e o que fazer com quem conver em natureza meus dons. Então, tem gente que Deus dá o dom de cantar, a pessoa, né, transforma aquele dom, né, na vida dela como um dom dela, natural da vida dela, e ela canta para louvar a Deus, se coloca à disposição numa igreja para cantar, né, com a voz dela. Então, a pessoa, outra tem o dom da oratória, né, vai lá, lê muito bem, vai lá na igreja, participa da liturgia lá, lê leitura na igreja. Então, coloca o dom dela à disposição de Deus e do próximo. Então, é isso. Outra hora, Deus dá o dom para uma pessoa, a pessoa tem capacidade para fazer um trabalho muito bonito, vende aquilo, você entendeu? Aqui tem um dom para fazer um trabalho, uma inteligência, um dom para fazer coisas artesanais, coisas lindas, igual a Clarice tem, né? A gente transforma coisas simples em coisas lindas. Tudo isso é dom de Deus, faz parte da natureza dela. Mas Deus quer todos esses dons sejam colocados em favor para Deus e para o próximo. E agradecer a Deus esses dons que Deus nos dá. Depois disso, estava pensando na divina vontade. Como me parecia difícil que viesse seu reino, e meu amado Jesus continuou. Então, aqui a Luísa está dizendo, né? Que ela estava pensando na divina vontade, né? Como que parecia difícil na cabeça dela que o reino da divina vontade viesse, né? Reinar sobre a terra. Aí Jesus disse, minha filha, assim como o fermento tem a virtude de fermentar o pão, assim minha vontade é a fermentadora dos atos da criatura. Enquanto ela chama a minha divina vontade em seus atos, assim ficam fermentados por ela e formam o pão do reino de meu querer. Agora, não é levedura, não a levedura é suficiente para fazer muito pão, se não for necessária muita farinha. Se requer quem deve unir farinha e fermento. Se requer água, vínculo de união para poder resolver farinha e fermento. Para fazer que a levedura comunique a virtude fermentadora e a farinha receba. Além disso, o fogo é necessário para cozinhar este pão. Pão que possa ser digerido e que alimente. Agora, não é preciso mais tempo, mais ato para formá-lo, do que para comê-lo. O sacrifício está na formação. Comê-lo é rápido e sente-se o gosto do sacrifício. Aqui Jesus está dizendo, né? Que assim como o fermento tem a virtude de fermentar o pão, por exemplo, se você pega lá um punhadinho de farinha, de trigo, e põe um pouquinho só de fermento, esse fermento vai fermentar a massa e a farinha de trigo, né? E o pão vai crescer, dobrar de tamanho. Um pouquinho de fermento faz a farinha dobrar de tamanho, né? Para fazer o pão cresce, dá um pão grande. Então, é assim, minha vontade é o fermento dos atos da criatura. Quer dizer, enquanto ela chama a minha divina vontade, seus atos, eles ficam fermentados e formam o pão do reino do meu querer. Assim é a divina vontade, né? O fermento é a divina vontade. E o pão é os atos que a criatura faz na divina vontade. Então, quando a criatura chama a divina vontade para fazer seus atos, eles ficam fermentados por ela e formam o pão do reino da divina vontade. Agora, não a levedura é suficiente para fazer muito pão, se não for necessária. Agora, não a levedura é suficiente para fazer muito pão, se não for necessária muita farinha. Se requer quem deve unir farinha e fermento. Se requer água,
vínculo de união, para poder resolver farinha e fermento. E para fazer que a levedura comunique a virtude fermentadora e a farinha a receba. Além disso, o fogo é necessário para cozinhar este pão, pão que possa ser digerido e que alimente. Agora não é preciso mais tempo, mais atos para formá-lo do que para comê-lo. O sacrifício está na formação, né? Então, o que Jesus está dizendo, né? Até que o pão fica pronto, é necessário várias etapas, né? Até se formar, chegar para a gente poder, para a pessoa poder comer esse pão. Então, são várias etapas que tem que passar esse pão para poder chegar até na mesma pessoa comer. Assim também é a divina vontade, Jesus dizendo, né? Agora não é preciso, agora não é preciso mais tempo, mais atos para formá-lo do que para comê-lo. O sacrifício está na formação. Comê-lo é rápido, sente-se o gosto do sacrifício. Então, minha filha, não basta o fermento do meu fiat divino, que tem virtude de fermentar teus atos, esvaziá-lo do querer humano, para convertê-los em pão de divina vontade. Senão se requer uma continuação de atos de sacrifício e por longo tempo, de modo que meu querer, com sua virtude fermentadora, fermentará todos esses atos para formar muito pão e tê-los preparado e em reserva para os filhos de seu reino. Quando tudo estiver formado, fica organizar os eventos. E isso é mais fácil, torna-se mais rápido, porque está em nosso poder mover as causas secundárias para fazer o que nós queremos. Não fiz o mesmo pela redenção? Então, lá em cima, né, a Luísa falou para Jesus, né, que ela começou a pensar na divina vontade, ela disse para Jesus, como me parecia difícil que viesse o reino da divina vontade sobre a terra. Aí Jesus explicou para ela através da fermentação do pão. Jesus diz, né, que é necessário, né, um longo tempo, né, para a preparação do pão. Até o pão chegar na mesa para ser comida, vai um longo tempo de preparação, né? São várias etapas que tem que atravessar. E aí, assim também a divina vontade, Jesus está dizendo aqui para ela, que a divina vontade também está passando por essa etapa. Por enquanto, ela está sendo preparada. Como que está sendo preparada? Através da Luísa. A divina vontade é o fermento e os atos que a Luísa faz na divina vontade é a farinha. Então, está havendo agora a preparação desse pão, certo? A fermentação, tudo, né? A cada etapa que está sendo feita, né? Na vida dela, da Luísa, é uma etapa de preparação para esse pão, com os atos, né, dela. Aqui, ó. Então, minha filha, não basta o fermento do meu fiat divino, quer dizer, da divina vontade, que tem virtude de fermentar os teus atos, esvaziá-lo do querer humano. Então, a divina vontade está esvaziando a Luísa de todos o querer humano dela, né, para convertê-los em pão de vontade divina, tá vendo? Senão se requer uma continuação dos atos dela, da Luísa, de sacrifício. São vários atos que ela está fazendo, né? O sacrifício dela, de ficar na cama por um longo tempo, né? De modo que o querer divino, com sua virtude fermentadora, fermentará todos esses atos feitos por ela, pela Luísa, para formar muito pão, muito pão. Então, tudo está vendo a fermentação, né? Desse pão, para depois chegar à mesa. Então, para formar muito pão e tê-lo preparado em reserva para os filhos de seu reino. Olha que é isso que Jesus está explicando. Quer dizer, quando tudo estiver formado, fica a organizar os eventos. Depois que tiver tudo formado, aí vem os eventos. E isso é mais fácil, falou para a Luísa. Torna-se mais rápido, porque está em nosso poder mover as causas secundárias para fazer o que nós queremos. Então, Jesus falou para ela,
Não é difícil formar esse reino da divina vontade, né? Que ele quer formar na terra, no meio das criaturas. Não é difícil. Por quê? Porque a preparação desse reino, né, está sendo feita, foi feita através da Luísa. A formação desse pão foi feita na Luísa. Agora, quando esse reino da divina vontade chegar à terra, né, para nós, que agora está chegando, ele já vai chegar em forma de pão. O pão já está preparado para nós comer desse pão, este pão da divina vontade, entendeu? Então vai chegar na nossa mesa já preparado, né? Toda a preparação, a parte mais difícil já foi feito com Jesus através da Luísa. E aí Jesus fez. Isso é mais fácil, torna mais rápido, porque está em nosso poder mover as causas secundárias para fazer o que nós queremos. Aí Jesus fala, não fiz o mesmo pela redenção? Meus 30 longos anos de minha vida oculta foram como fermento, em que ficaram fermentados todos os meus atos para formar e fermentar o grande bem da redenção. O breve de minha vida pública e minha paixão foi meu pão fermentado que minha divina vontade formou e fermentou em meus atos, que o dividiu como pão para todos e deu a comer para fazer com que todos recebessem o pão dos redimidos, para conquistar as forças necessárias para se pôr a salvo. Tá vendo? Por isso, não pense em nada mais, senão em fazer seu dever e não deixar fugir nenhum ato seu, em que não se ponha o fermento da minha divina vontade, para que teu ser fique fermentado por ela, e eu pensarei em todo o resto. O que Jesus está dizendo aqui? Ele perguntou aqui, né? O mesmo aconteceu, não fiz o mesmo pela redenção? Quer dizer, quando Jesus veio à Terra, ele não fez o mesmo? O que Jesus fez? Ele viveu 30 anos oculto. A vida de Jesus oculta, que a gente, na Bíblia não fala. O que Jesus fez nesses 30 anos da vida dele? Mas na divina vontade a gente sabe. O que Jesus fez? O que Jesus fez? Jesus divinizou todos os nossos atos através dos atos dele. Todos os atos de Jesus eram feitos na divina vontade. Por quê? Porque Jesus era humano, né? Ele era humano como nós, né? De carne, osso, com todos os nossos desejos, né? Todas as nossas vontades. Era uma pessoa humana como qualquer outra. Mas o que Jesus fez? Ele divinizou. Ele viveu na carne dele, né? Humana. Ele viveu na divina vontade, para divinizar todos os nossos atos. Então, todos os nossos atos se tornaram divinos. Por quê? Porque Jesus, nesses 30 anos que Jesus viveu na Terra, Jesus divinizou todos os nossos atos. Aí é o que Jesus está dizendo aqui. Né? Que ele explica aqui. Meus 30 longos anos de vida oculta foram como fermento, em que ficaram fermentados todos os meus atos, para formar e fermentar o grande bem da redenção. O bem de minha vida pública, né? Todo o bem da redenção foi preparado nos 30 anos de vida oculta de Jesus. O breve de minha vida pública e minha paixão foi meu pão fermentado, que minha vontade divina formou e fermentou em seus atos, tá vendo? Então, tudo que Jesus sofreu na sua paixão e morte na cruz, foi esse fermento, né? Esse pão fermentado que Jesus formou nos 30 anos de vida oculta dele, que o dividiu como pão para todos e deu a comer para fazer com que todos recebessem o pão dos redimidos, para conquistar as forças necessárias para se pôr a salvo. Então, aí Jesus, esse pão que Jesus preparou nos 30 anos de vida oculta, fermentado, né? Na vida
nos 3 anos de vida dele, né? Que Jesus passou, que Jesus, da vida pública de Jesus. Então, Jesus deu esse pão que já foi preparado lá atrás, deu a todos a comer, né? O que Jesus fez, né? Jesus se doou inteiramente a nós, né? Ali, a todos, né? Deu a todos de comer o pão da vida, né? Não só o pão material, mas o pão espiritual. Jesus deu a todos desse pão na redenção, né? E depois também, depois da sua morte, nós também podemos comer desse pão, que é o pão da vida. É o pão que Jesus preparou durante toda a vida dele que esteve na terra. Aí vem aqui, ó, as forças necessárias para salvo. Por isso, não pense mais em nada, falou Luísa, senão em fazer seu dever e não deixar fugir nenhum ato seu, em que não ponha o fermento da divina vontade, para que teu ser fica fermentado por ela e eu pensarei em todo o resto. Tá vendo? Então, Jesus falou, ela achou difícil o reino da divina vontade, né, reinar sobre a terra. Mas Jesus explicou para ela, não, agora o que está se passando entre eu e você aqui, nós estamos preparando esse pão que será dado de comer a todos, né? Quando o reino da divina vontade foi implantado sobre a terra. É o que Jesus está dizendo. Então, continuava pensando, Luísa, mas o que Jesus quer deste meu pobre estado? Porque tem tanto interesse que eu caia em meus habituais sofrimentos com tanto incômodo que me faz dar aos outros, que poderia chamá-lo de meu martírio? Oh, como é duro ter que fazer com as criaturas, sentir por pura necessidade a necessidade delas. Isso me humilha tanto que fico como aniquilada em meu próprio nada. Mas enquanto isso e outras coisas pensava, meu doce Jesus me disse. Então aqui a Luísa está dizendo, né? Por que Jesus, né, quer tanto que eu continue nesse meu estado, né, habitual, né, de martírio, que seria ficar ali petrificada, dependendo dos outros, e aquilo para ela era um martírio, um sofrimento muito grande, né? Aí ela disse aqui, como é duro ter que fazer com as criaturas sentir por pura necessidade a necessidade delas. Isso me humilha. Então, aquele estado que Jesus punha ela ficava muito humilhada, que ela tinha que ficar dependendo em tudo dos outros. Tanto que fico como aniquilada em meu próprio nada. Mas enquanto isso e outras coisas pensava, Jesus veio e disse. Jesus disse para ela, minha filha, quer saber por quê? Por que eu quero você nesse estado? Eu quero o cumprimento da minha divina vontade. E isto é tudo para mim. Um ato cumprido de minha vontade encerra todo o céu, o sol, a terra, inclusive a mim mesmo. Não há amor que não encontre, bens que não possua, glória que não me dê. Tudo fica concentrado em um ato cumprido em minha vontade. E a feliz criatura que o cumpre pode me dizer, te dei tudo, inclusive a ti mesmo. Não tenho mais o que te dar, porque minha divina vontade contém tudo. Não há coisa ou bem que não fuja. Por isso, cumprindo-a no que eu quero, a criatura encontra o que é em si mesma, minha vontade. E eu posso dizer, como dar-te a graça de fazer-te cumprir um ato nela? Tudo te dei. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ó? Jesus falou para ela, minha filha, quer saber por quê? Quero o cumprimento de minha divina vontade. Jesus está dizendo que ele quer que a divina vontade seja cumprida na vida dela. E isto é tudo para mim. Quer dizer, um ato feito por ela na divina vontade é tudo para Jesus. Um ato cumprido em minha vontade encerra todo o céu, o sol,
a terra e inclusive a mim mesmo. Não há amor que não encontre, bens que não possua, glória que não me dê. Tudo fica concentrado em um ato cumprido em minha vontade. Olha que maravilha. Então, um ato feito, cumprido na divina vontade, para Deus, né? Jesus está dizendo aqui, cumprida em minha vontade, dá toda a glória, né? Toda a glória a Jesus. Não há amor que não encontre, bens que não possua, glória que não me des. Tudo fica concentrado em um ato cumprido em minha vontade. Olha que maravilha. E a feliz criatura que o cumpre pode me dizer: te dei tudo, inclusive a ti mesmo. Não tenho mais o que te dar. Então, a criatura que faz um ato na divina vontade, né? Ela pode dizer para Jesus: te dei tudo, inclusive a ti mesmo, né? A ti mesmo. E não tem mais nada para te dar, né? Não tem mais o que te dar, foi para Jesus. Porque minha divina vontade contém tudo, e não há coisa ou bem que lhe fuja. Por isso, cumprindo-a no que eu quero, a criatura encontra o que é em si mesma a minha vontade, né? E eu posso dizer: com dar-te a graça de fazer-te cumprir um ato nela, tudo te dei. Tudo te dei. Aí, agora, dizendo aqui, antes de cumpri-la, minhas penas surgem. Meus passos, minhas palavras, minhas obras se duplicam e se põem em movimento para dar-se às criaturas. Porque minha divina vontade constante, inclusive na criatura, põe em movimento todas nossas obras para fazê-las surgir a nova vida. E você me pergunta por quê? Minha filha, pense em fazê-lo e faça, que sua vida possa ser o ato continuado de minha vontade. Então, aqui Jesus também está dizendo para Luísa, né? O que Jesus está dizendo para ela? Com dar-te a graça de fazer-te cumprir um ato nela, porque fazer um ato na divina vontade é a graça de Deus em nós, não é nós que estamos fazendo, é Jesus em nós, né? Então ele fala assim: com dar-te a graça de fazer-te cumprir um ato nela, tudo te dei. Antes, com cumpri-la, minhas penas surgem, meus passos, minhas palavras, minhas obras se duplicam e se põem em movimento para dar-se às criaturas, porque minha divina vontade constante, inclusive na criatura, quando a divina vontade, né, constante ali, em ato, numa criatura, põe em movimento todas nossas obras, Jesus falando, para fazê-las surgir uma nova vida. E você me pergunta por quê, Papolisa? Minha filha, pense em fazê-la e faça, que sua vida possa ser um ato continuado de minha vontade. Jesus falando a Luísa e a cada um de nós. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat.